Vamos lá, meu povo, vamos continuar. Vocês poderão verificar que eu estou colocando uma numeração em cada vídeo para facilitar aqueles que queiram obedecer a ordem. Então, eu estou colocando a numeração 1, 2, 3, tá? Separando para vocês para seguir mais ou menos um roteiro, ok? Ó, lembra de dar seu like, hein? Para que a gente possa continuar aqui, tá? Então, vamos lá. Nós estamos dentro daquele tópico que colocamos de valor locativo, forma de reajuste e data de pagamento do aluguel e dos encargos. É bom também que a gente coloque uma cláusula de penalidade na hipótese de os valores não serem pagos na data prevista. Normalmente eu utilizo uma multa por atraso no equivalente a 10% do valor do débito. Então, porque quando o locador, ele mesmo paga as despesas condominiais, ele paga IPTUs, logicamente ele vai pagar nas datas corretas. Se o locatário não paga na data prevista no contrato, é justo que o locador cobre uma penalidade sobre esses valores não pagos. Então, normalmente eu coloco sobre o valor do débito. Então, que seria sobre aluguel e mais os encargos que o locatário tem que reembolsar ao locador, tá? Muito se discutiu quando o Código do Consumidor proibiu que existissem multas superiores a 2% do valor devido. Muitos locatários achavam que também a multa para um atraso num valor locativo não pago teria que ser os 2%. Mas locação não é relação de consumo. Então, não existe problema em se aplicar num contrato de locação uma multa superior a 2%, que prevê no Código do Consumidor. Normalmente eu utilizo a multa de 10%. Também não adianta você colocar uma multa muito alta, por exemplo, você colocar lá para forçar que o locatário pague o aluguel em dia, colocar uma multa de 20% ou de 30%, porque essa multa pode vir a ser derrubada no Poder Judiciário, que poderia ser considerada uma multa abusiva. Então, é melhor a gente ficar aí num meio termo, num valor que seja justo. Há pessoas que colocam multas em contrato, aí tudo vai depender do ajuste que as partes vão fazer. Que a multa seja de 10% ao mês, mas que ela vá sendo computada por dia de atraso. Então, se for um dia de atraso, a multa seria 1%, se for mais tempo, 5%, até o limite de 10%. É o que a gente chama de prorata, né? A gente coloca uma multa de 10%, mas que ela será calculada prorata dia. Dependendo da quantidade de dias de atraso, essa multa seria num percentual, tá? Se pega 10%, divide por 30, a gente chega num valor que seria essa multa por dia de atraso. Aí tudo vai ser de acordo com o que as partes convencionem. Mas é importante que se há essa intenção de que se cobre uma multa pelo atraso, que ela conste no contrato de locação. Senão, locador não poderá cobrar multa por atraso, ok? Então, é bom constar lá. É bom para as partes até. A gente, acho que meio no psicológico, né?
a gente sabe que terá multa, então a gente paga qualquer boleto que a gente tenha para pagar, sempre tem lá uma penalidade se a gente não pagar dentro da data determinada, ok? Então, dentro do tópico também que nós teremos do prazo contratual, então nós vamos aqui, vai ficar bem definido qual será o prazo da locação. Então, dentro desse tópico, nós vamos colocar a cláusula onde nós colocaremos o prazo do contrato, a data do início dele e a data do término. Então, o prazo da locação, por exemplo, de 30 meses, a iniciar no dia X do mês tal, do ano tal, para terminar no dia Y do mês Y do ano Y. Né? Nós vamos ajustar aqui qual será esse prazo. Na contagem do prazo de 30 meses, às vezes a gente se atrapalha um pouquinho, porque quando é ano fechado, então começa num dia X de um ano e vai terminar, por exemplo, se o contrato é de 12 meses, vai terminar nesse mesmo dia do ano seguinte. Agora, quando é 30 meses, eu uso minha mãozinha aqui para contar. Então, se fosse de um ano, começando em abril, terminaria, se ele começa dia 1 de abril, por exemplo, terminaria no dia 31 de março de um ano seguinte. Então, ou de 2 anos, para contar 30 meses, nós vamos utilizar aí 24 meses para ter essa coisa facilitada na cabeça da gente, né? Então, se terminasse em 31 de março, os 2 anos, então nós vamos contar mais 6 meses aqui para poder colocar os 30 meses. Então, nós vamos ter abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Então, esse contrato que começou em 1 de abril, ele vai terminar em 30 de setembro do ano, quando completar os 30 meses, ok? Então, a gente pode usar a mãozinha, pode usar um papelzinho, para poder facilitar nessa contagem. Para a gente não se atrapalhar, não é mesmo? Eu já me atrapalhei diversas vezes, então eu falo porque não é uma coisa que a gente estava habituada antes, que era ano fechado, né? Então era mais fácil essa contagem. Agora com 30 meses, que é o que se utiliza mais aí no mercado para as locações residenciais, que eu já expliquei para vocês. Não é obrigatório a que um contrato de locação residencial tenha que ser feito por 30 meses. É apenas para se fugir daquela coisa da retomada do imóvel poder acontecer apenas com um motivo justificado que a lei prevê, ou se não há motivação, somente depois de 5 anos, ok? Já falei isso para vocês também, né? Então, depois aqui a gente pode ir para um tópico do tipo de garantia que está sendo oferecido nesse contrato de locação. Se a garantia for a caução, limitado a 3 meses, conforme determina a lei. Então, é o máximo que se pode pedir de garantia, 3 meses de caução, ok? Menos você pode ajustar. Agora, mais que isso não, porque a lei já deixa esse teto máximo de 3 meses do valor do aluguel ajustado, ok? Então, aqui nessa cláusula da garantia, nós vamos ajustar a forma de garantia que está sendo oferecida. Então, nós vamos colocar, se for caução, que o locatário deposite em mãos do locador a quantia X, equivalente a 3 vezes o valor do aluguel ajustado, tá? Aqui você ajusta também qual a forma de pagamento dessa garantia. Se o locatário depositará
na conta do locador, nós vamos colocar aqui o banco, o número de conta em que será depositado esse valor. Ao final da locação, se tudo estiver certinho, locatário pagou tudo, imóvel está em condições, na mesma forma que foi entregue, esse valor deverá ser devolvido ao locatário, devidamente corrigido pelos índices da poupança, ok? Então, é uma obrigação que o locador assume de devolução ao final do contrato. Se a locação for garantida por fiadores, aqui nós vamos colocar e qualificar os fiadores que estão sendo apresentados, ok? Então, um item importante que a gente sempre coloca, que também assinam o presente contrato, fulano e ciclano, qualificamos, se for casado, e que não seja o regime da separação total de bens, a fiança tem que ser prestada pelo casal, ok? Senão haverá problemas no futuro, na hora de um possível procedimento judicial, em que se tenha que penhorar um bem do fiador. Então, precisa haver a assinatura do casal. Importante constar também que essa fiança, que esses fiadores são solidariamente responsáveis com o locatário no pagamento dos valores ajustados, ok? Solidário, não é subsidiário. Solidário, eu posso cobrar de um ou de outro, do inquilino ou do fiador, ou dos dois, porque eles são solidários. Então, é importante isso, tá? Daqui a pouco eu vou discorrer para vocês um pouquinho melhor essa parte dos fiadores, ok? Até já!